Vamos abrir a palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Palavra do Senhor. Deus, nós te rogamos, ó Pai, por graça e misericórdia, fale aos nossos corações, apodere-se inteiramente desse miserável pregador, pecador, e que, no poder da sua palavra, na ação do seu Santo Espírito, a sua igreja seja edificada. Que haja nessa noite fidelidade à palavra, exortação, encorajamento, bálsamo do Senhor, conforto, confronto, e que saiamos daqui transformados por sua palavra, Senhor. Ó Deus, nós lhe rogamos, ó Pai, conscientes de nossa natureza miserável, consciente de que muitas vezes nós tentamos nos esquivar daquilo que o Senhor fala, conscientes de que na nossa pecaminosidade tentamos fugir, mas também consciente da sua graça que atrai os corações à rendição, à contrição, e por causa dessa graça nós podemos, ó Pai, nos achegar até aqui e nos debruçar a Tua palavra para ouvir a Sua voz. Deus, em nome de Jesus, fale conosco e que possamos, ó Pai, ao sair daqui, proclamar com os nossos lábios quão maravilhosa é a palavra de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, amados. Nós estamos debruçados a algumas reflexões nessa epístola. E de nota inicial, eu gostaria de trazer algumas informações que são preciosas para o nosso entendimento. O apóstolo Paulo escreve a sua última epístola. Você está diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, pelo menos escritas. As últimas palavras escritas do apóstolo Paulo. 64 depois de Cristo. Preso em Roma.
Conforme nos diz o capítulo 1, versículo 17. Antes, vindo ele quem? Onésiforo, a Roma, diligentemente me procurou e me achou. A ocasião é que o apóstolo Paulo está enfrentando aqui uma prisão. Já passou pela primeira instância, conforme diz o capítulo 4, versículo 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Mas o Senhor, versículo 17, me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. O apóstolo Paulo passou por um primeiro julgamento e continuou afirmando as verdades de Cristo, o Evangelho, e aproveitou a oportunidade de pregar. Aquele antigo sonho do apóstolo Paulo de ir a Roma se realiza, não nas circunstâncias talvez que ele tinha planejado, porque ele está em algemas, e a ocasião aqui não é uma prisão por conta de estar pregando o Evangelho. Ele está preso porque Nero, depois de ter tacado fogo na cidade de Roma e deixado apenas um bairro onde os cristãos moravam fora daquela queimada, e assistir tudo assentado em um monte, num estado elevadíssimo de loucura, ele depois disso acusa os cristãos, porque foi o único bairro que não queimou estrategicamente, de terem colocado fogo em Roma. E o líder dos cristãos era o apóstolo Paulo. Sofre essa perseguição, essa prisão, mas o apóstolo Paulo tem a certeza de que ele está preso, todavia, a palavra de Deus não. Ele está terminando a sua vida, a sua carreira, o seu combate. Capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele, que tem a sua vida sendo derramada como libação, como ele mesmo vai apresentar, no versículo 6 do capítulo 4, quanto a mim já estou sendo derramado como libação. Ele sabe que o Evangelho precisa continuar a ser pregado. Igrejas necessitam de pastores. A obra missionária precisa de líder. E o líder que o apóstolo Paulo está passando o bastão da fé é Timóteo. Por isso ele escreve, ainda em algemas, ainda em prisão, já com os dias contados, preparado para a morte, sendo derramado como libação. Ele não está desanimado na fé, mas ele guardou a fé. Ele está firme, consciente dos perigos e para onde ele está indo. O leão, conforme o apóstolo Paulo dá de apelido a Roma, está com a boca aberta, está preparado para o tragar. E ele está encorajado, ele está cheio de vigor, ele está cheio de ânimo para transmitir ao seu filho na fé, a quem ele mesmo chama não só de filho, mas no versículo 2 do capítulo 1, a Timóteo, o meu amado filho. Aquele jovem que acompanhou o apóstolo Paulo em muitas incursões missionárias e passou a ser um apoio, um suporte a Paulo, está agora pastoreando uma igreja e recebendo instruções
que vão além de pastorear uma igreja, mas de liderar a progressão missionária. E ele traz conselhos práticos para Timóteo, através de uma exortação. O tom dessa carta é de encorajamento. O motivo dessa carta é de encorajamento, mas o tom dessa carta é um tom de exortação. Capítulo 1, versículo 6. Por esse motivo eu te exorto que despertes. O apóstolo Paulo olha para Timóteo e sabe que ali está o seu substituto, mas contudo ele tem notícias de que Timóteo está desanimado, talvez pelas aflições dos falsos líderes e mestres, Himeneu e Fileto, capítulo 2, versículo 17, e dos homens amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, capítulo 3, versículo 2. Aquela pressão que Timóteo está passando, de alguma forma está desanimando a fé de Timóteo, e também a própria doença que Timóteo tem, a doença que sofria de algo no estômago, que na primeira epístola ele é aconselhado a tomar um pouco de vinho por causa da sua doença no estômago, também o abate. E o terceiro ponto que abate Timóteo é a questão dele ser tímido e jovem. Ele tinha dificuldade em lidar com a igreja por ser jovem. Muitos não davam crédito para a sua fala. E aquilo lhe trazia mais e mais timidez. Aquelas lutas estavam desgastando Timóteo, de modo que ele precisava ser encorajado e exortado a não retroceder na fé, mas continuar firme, participando das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, conforme capítulo 1, versículo 8. Então nós estamos aqui diante do capítulo 2, dentro de todo esse contexto, com exortações e ensinos práticos para Timóteo aplicar na sua vida e na igreja que ele está pastoreando. E diz assim, e logo quero então entrar com os irmãos, a fim de pontuarmos esses ensinos práticos. Versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está comunicando que Timóteo precisa ser corajoso e se fortificar. A ideia aqui é de encarar as lutas como um valente, como um corajoso valente. Mas o que o texto nos apresenta é que Timóteo não devia se fortificar sendo presunçoso e dizendo: eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu sou capaz. Conforme, por exemplo, a teologia coaching prega hoje. Não! O apóstolo Paulo é objetivo e disse: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não se fortifique no seu autoconhecimento, não se fortifique naquilo que você acha que você pode, mas se fortifique na graça do Senhor Jesus. Porque a mesma graça, irmãos, que salva, é a graça que sustenta na caminhada. A mesma graça que atrai o coração de um pecador a Cristo é a graça que amarra esse pecador a Cristo para que ele nunca mais se fraqueje na fé. Essa graça que salva
Conforme Efésios capítulo 2, versículo 4 a 8, pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é a mesma graça que foi derramada, conforme Tito capítulo 2, versículo 11, eis que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa mesma graça fortifica o fiel, para que ele nunca retroceda na fé, mas antes seja firme e valente, e enfrente as aflições, as lutas e as provações, sem fraquejar, amados irmãos. Talvez você tenha a esmagadora convicção de que Deus te salvou pela graça e precisa nessa noite também ter a verdadeira, esmagadora convicção de que é essa graça que te mantém firme e te sustenta na caminhada cristã. Mas o segundo ponto dessa mensagem, que o apóstolo Paulo traz de orientação prática para Timóteo, está no versículo 2: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E dentro desse ponto, primeiro, esse ponto apresenta a ideia de que Paulo se coloca como exemplo. Ele transmitiu para Timóteo algo. Ele passou à frente algo que recebeu. Ele comunicou aquilo que ele tinha recebido. E o que é que ele tinha recebido? O Evangelho de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo comunicou aos apóstolos, que por sua vez comunicaram a outros. Depois de terem recebido a capacitação na descida do Espírito Santo, eles se espalham, começam a pregar ainda em Jerusalém, e depois de Jerusalém, eles continuam a pregar. Vindo a perseguição, a morte de Estevão, eles se espalham e alcançam muitos lugares. E depois que Estevão morre, alguns estão longe de Jerusalém, de modo que Saulo pede cartas para ir até Damasco e fechar igrejas ali também. Mas a caminho de Damasco, esse Paulo, o apóstolo de Cristo, que está escrevendo a Timóteo, a caminho de Damasco, ele recebe o Evangelho de Cristo Jesus como um abortivo apóstolo, como ele mesmo se nomeia. E tem um encontro pessoal com Jesus, e aquilo que ele recebe, ele imediatamente vai ser capacitado ao receber os cuidados dos discípulos. E ele começa a transmitir isso. E foi diante de muitas testemunhas que Timóteo ouviu a mensagem do Evangelho, aquilo que ele recebeu de treinamento, de discipulado. Igrejas que eles passaram juntas foram testemunhas. Aqueles que recomendaram Timóteo a Paulo foram testemunhas. E esse Evangelho foi transmitido a Timóteo. E agora, dentro desse ponto, que Timóteo recebeu o Evangelho, e ele deve estar firme nesse Evangelho, porque a graça de Jesus é que sustenta ele firme nesse Evangelho, não é para ser retido e guardado dentro de uma caixinha, de um baú, mas ele deve ser transmitido a outros, e o texto nos apresenta a ideia de discipulado, irmãos. E o discipulado é uma ferramenta da graça, é um meio de graça para que discípulos do Senhor Jesus não desanimem na fé. Como que funciona esse discipulado à luz desse versículo? Aquilo que eu recebo não é meu, e aquilo que alguém me transmitiu também não é dele.
E a raiz daquilo tudo é que o próprio Jesus transmitiu aos apóstolos o verdadeiro evangelho. Aquilo então deve ser confiado, ensinado, transmitido a outros. E talvez o primeiro grande motivo que você deve ter na sua vida, para que você continue firme, para que você continue caminhando, é que você vai transmitir e precisa transmitir o evangelho a outros. Outros precisam de você. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, se você desanimar, quem vai transmitir aquilo que só você tem aí onde você está? Se você fraquejar, como que será passado adiante o evangelho? É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, está nas suas mãos. Agora, a formação de novos Timóteos. Segundo o Evangelho de Cristo Jesus, somente no Evangelho isso pode acontecer. Confiam a homens, e agora vem o transmitir. Confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. E aí o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar a quem Timóteo devia compartilhar e com quem ele podia contar, porque aquele que está sofrendo também pode contar com outros. E esses outros devem ser homens fiéis e idôneos, e que sejam capazes de ensinar a outros. Sempre tem, irmãos, na igreja do Senhor Jesus, pessoas, amigos, mais chegados que irmão, que são fiéis, que são idôneos, que você pode contar no dia da sua aflição. E o próprio compartilhar do Evangelho é um vínculo, um relacionamento que vai gerar amizades saudáveis, vai gerar confiança, confiabilidade, vai gerar o verdadeiro compliance espiritual. E você deve entender isso. Qual o contexto? O contexto, irmãos, é que o próprio apóstolo Paulo tinha sido abandonado por muitos que ouviram o evangelho de sua boca e foram discipulados por ele. Ele mesmo diz, no capítulo 1, versículo 15, bem sabeis isso, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes, pessoas que o apóstolo Paulo contou, pessoas que o apóstolo Paulo transmitiu o evangelho, pessoas que o apóstolo Paulo abriu seu coração, orou por eles, discipulou, agora foi abandonado por estes. E também, o Timóteo precisa se atentar para a realidade que ele está vivendo, porque dentro daquele grupo que ele está pastoreando existem falatórios inúteis, que produzem subversão e impiedade, capítulo 2, versículo 16. E a palavra destes corrói como câncer, versículo 17, entre os quais estão Himeneu e Fileto. O apóstolo Paulo tanto está dizendo que ele sofreu em ter compartilhado para homens que não eram fiéis e idôneos, como também o próprio Timóteo não pode sofrer. Se fique atento para não sofrer, transmitindo a qualquer um, porque a realidade que o cerca é de que há um crescimento de falsas doutrinas, que pregam que a ressurreição, por exemplo, é coisa passada. Himeneu e Fileto são dois deles, que não eram fiéis nem idôneos, e não poderiam receber a palavra, porque eles iriam deturpar a palavra e causar alvoroço no meio daquela igreja. Características de servos de Deus, membros de igreja, liderança principalmente, devem ser fiéis e idôneos. E o transmitir da palavra não diz respeito apenas a pregar do púlpito, mas conduzir junto, estar caminhando junto, ensinar dia após dia.
Mas o terceiro ponto dessa mensagem, irmãos, é sobre como é a caminhada da fé. O versículo de número 3 apresenta para nós, irmãos, que essa caminhada não é fácil. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou te encorajando, eu estou dizendo que você deve se fortificar na graça, eu estou dizendo que você pode contar com pessoas, eu estou dizendo que você tem tudo que você precisa e o Evangelho é suficiente, mas eu quero te dizer, não é porque você é fortificado na graça, não é porque você tem o Evangelho que é suficiente, que você vai ficar isento de sofrer aflições. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. O versículo 3 nos mostra. Sofre. Observe que o convite de Paulo a Timóteo não é: Timóteo, venha, e você vai ser reconhecido por muitos. Venha, e você será honrado, ganhará proeminência, terá status. Se esse convite aqui for feito, ou fosse feito para muitos pastores, crentes, membros de igreja, seria um convite que seria rejeitado. Que é isso? Sofrer, estou fora. Já basta o sofrimento que eu tenho na vida. Eu não quero saber de sofrimento. Muitas vezes, irmãos, nós entramos dentro de uma utopia evangélica que acha que o cara se converte ou se torna pastor, ele está dentro de uma redoma. Está isento de problemas, de lutas, de aflições, de privações, de provações. Nós criamos utopicamente um mundo blindado por Deus, em que os cristãos estão vivendo aqui na terra e agora é só vitória. Tem sabor de mel. Eles esquecem que para sentir o saborzinho do mel, tem que tirar o mel. E quando vai tirar o mel, tem a abelha, né? Tem os ferrões, as lutas, as provações, os desafios. E isso não é, ou não deveria ser, nenhuma surpresa para os cristãos. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o alvo maior, objeto maior do encorajamento que Paulo usa para com Timóteo, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. O Billy Graham costumava citar uma frase muito preciosa, quando as pessoas chegavam perto dele apavoradas com as lutas da vida, com as guerras, com a aflição do mundo. Ele dizia a estes: fique tranquilo, eu li a última frase do livro e tudo vai acabar bem. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. O convite é amargo. Mas os meios de graça, eles nos dão deleite para que nós possamos, mesmo em meio à luta, desfrutar de paz e de alegria inabalável. E o apóstolo Paulo, eu não preciso nem trazer ilustrações para esse sermão, porque o próprio apóstolo Paulo coloca a ilustração aqui nesse texto. Ele usa 3 figuras: o soldado, o atleta e o lavrador. E uma vida cristã
idônea, fiel, uma caminhada firme e convicta, deve observar o que essas 3 ilustrações nos apresentam, irmãos. Primeiro, nenhum soldado no serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que o apóstolo Paulo está transmitindo de ideia com essa ilustração é de que nós somos soldados e temos um rei a servir e precisamos não nos deixar embaraçar com as questões dessa vida, porque as questões dessa vida são instrumentos de desânimo na corrida da fé, na batalha da fé. Se você tirar os olhos de Cristo, que é o seu general, e começar a olhar para aqui, para agora, para situações do presente e esquecer que o seu coração deve estar no céu, você vai começar a ver tanto problema, tanta luta, tanta aflição, que você vai desistir e vai voltar para trás das trincheiras e ficar com medo do inimigo. Mas quando você coloca os seus olhos e dá atenção ao comando do general que diz: marche à frente, como disse para Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, para frente. E aí, usando a figura do atleta, ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Nenhum cristão que não segue as orientações de Deus, que não pauta no livro da fé e prática, ele consegue ter sucesso e ser coroado. E a ideia que o apóstolo Paulo nos apresenta é aquela de Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para receber a coroa da vida, precisa ser fiel, e para ser fiel precisa observar segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Salmo 119 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já assistiu algumas Olimpíadas, certamente. E nós notamos que ao final de toda a Olimpíada, começam a surgir documentários a respeito do treinamento que os vitoriosos das Olimpíadas tiveram antes de ir para as Olimpíadas. Eu me lembro do glorioso medalhista olímpico Michael Phelps, um dos atletas mais extraordinários. Ele treinava 8 horas por dia. E a vida de Michael Phelps era treinar, comer e dormir. Ele se dedicava em aplicar as regras do treinamento. Ele descansava para que o seu corpo pudesse estar preparado para aplicar as regras do treinamento. E ele se alimentava para que o seu corpo pudesse ter condição de executar aquilo que a regra exigia dele. O cristão que fica oscilando, que não segue a regra, que quer driblar o que diz a palavra de Deus, que quer ser legalista, quer ser liberal, ele não está seguindo legitimamente. Há golpes proibidos na luta da fé. Há atalhos que não podem ser pegados ou escolhidos na trajetória, no circuito. E por último, irmãos, ele vai usar a figura do lavrador, dizendo: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. E aqui tem graça,
para aquele que é perseverante, para aquele que trabalha. Há recompensa para o cristão que trabalha. Os irmãos estão lembrados das parábolas que Jesus contou, e uma delas ele faz menção dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E aqui o texto apresenta exatamente essa ideia: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Aquele que se dedica à obra, aquele que se aplica à obra, aquele que cumpre a ordenança e semeia e sai a semear, conforme Salmo 126, jogando as sementes com lágrimas, e depois ele volta colhendo os seus feixes com alegria, porque aquele que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Crente, vem para a igreja, senta no banco, participa do culto, e muitas vezes ele nem participa do culto, ele assiste o culto, de modo que quando termina o culto, ele quer achar o que estava bom, o que estava ruim, como se fosse para ele o culto. Ele levanta, quando manda levantar, senta, mas depois reclama que levantou, sentou. Ele fecha a sua Bíblia no final do culto, vai embora para sua casa, vive a sua vida normalmente, não se preocupa com o reino, busca as coisas da vida, segue o fluxo, corre atrás do seu, e no próximo domingo ele volta de novo e senta e assiste morbidamente o culto, de corpo presente, mas de alma vagando. E aí, ele vai conversar com o pastor depois de um longo período vivendo essa vida, dizendo: pastor, minha vida está seca, não consigo ver os frutos na minha caminhada cristã. Eu não consigo perceber, pastor, Deus agindo na minha vida, eu não consigo vibrar com a pregação do Evangelho, com o evangelismo. Eu não consigo ficar empolgado com a plantação de uma congregação na cidade. Não consigo, pastor. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que você é um lavrador preguiçoso. Que jogou a sua semente de qualquer jeito. Que não cultivou terra. Que não tirou os espinhos, não preparou as leiras, não fez os sulcos, não botou irrigação, e você está, na verdade, sendo a terra da beira do caminho. Está sendo uma terra dura, batida, que a semente bate, fica superficial, e os passarinhos carregam, e você não consegue frutificar. Amado irmão, como está o gozo da sua vida cristã? Você tem conseguido encontrar deleite, alegria, contentamento na sua caminhada cristã, ou você está seco, estagnado, desmotivado, desencorajado? Eu quero terminar te dizendo no versículo 7, considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo encoraja, e encoraja apresentando as exigências da caminhada. Ele traz os imperativos
através de um tom exortativo. Sofre, fortifica-te, confia-o. E essa grande gama de imperativos continua seguindo por toda a epístola. Rejeita, foge, segue, prega. Mas agora aqui nesse versículo, ele não oferece um imperativo do Evangelho, mas antes ele conduz Timóteo à graça que há no Senhor Jesus Cristo. Dá atenção, Timóteo, apenas isso que eu te peço. Porque o Evangelho não é só indicativo, só imperativo, mas também tem indicativo. E aqui está o indicativo do Evangelho para encorajar Timóteo. Timóteo, dê atenção ao que eu estou te falando. Abra o seu ouvido, considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento. E quando você entender o meu encorajamento, você irá se despertar, ter coragem, você vai avançar. Da mesma forma, irmãos, eu digo a todos vocês aqui nessa noite, que o Evangelho não só exige, não tem como se esquivar das exigências do Evangelho, mas o Evangelho também, ele indica a direção que temos que olhar para que nós possamos continuar. Timóteo, considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento. Amados irmãos, considere essa pregação, porque o Senhor os dará entendimento e fortalecerá a fé de vocês, para que vocês vivam nesse mundo depravado, decaído, de modo que vocês continuem seguindo o Senhor Jesus, sem desanimar, fortificados na graça, transmitindo o Evangelho a outros, e vocês possam participar com Cristo das aflições que o Evangelho produz, porque aquele que participa com Cristo das aflições gozará do deleite eterno com Ele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Continue firme. Amanhã, quando você souber de uma notícia ruim, não se ponha em desespero. Levante o seu queixo, espiche os seus ombros, se coloque como uma ferramenta de Deus para abençoar aqueles que estão recebendo e passando por maus momentos. Amanhã, quando você for surpreendido em alguma provação, olhe para Cristo e receba dele graça sobre graça para que você continue dando os próximos passos na caminhada sem fraquejar. Durante a semana, quando o mundo que nós estamos vivendo tentar nos envolver, faça o seguinte: vá a Deus, dê ouvidos à sua palavra, siga o manual de fé e prática e continue correndo a corrida da fé sem fraquejar. Amanhã, quando você sair de trás da trincheira e enfrentar a guerra da vida, não fique preocupado com os dardos inflamados do inimigo, mas vá como um bom soldado, equipado, armado, como Efésios nos manda estar. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade. E avance na caminhada, porque Cristo
é que te sustenta. Feche seus olhos e vamos orar. Amém? Deus, diante da sua palavra, fazemos movimento de considerar aquilo que o Senhor nos falou, Senhor. E dizer, Pai, obrigado, porque nós precisamos da sua palavra para continuar avançando. Pai, eu te peço pelos meus irmãos, te suplico que o Senhor lhes sustente na caminhada, mesmo em meio aos desafios, à aflição dessa vida. Mesmo em meio quando o dia amanhece bem nublado e parece que o sol não vai brilhar novamente. Mesmo quando os meus irmãos tiverem as suas lutas e provações, eles possam ter a convicção de que o Evangelho é que nos sustenta na caminhada e que eles possam receber graça sobre graça para que possam viver a te glorificar, Senhor, mesmo em meio às lutas e continuar caminhando seguro, sem temor do mal, mas firmados com a fé em Jesus Cristo. Deus, eu te suplico, Senhor, que o Senhor venha trazer bálsamo para aqueles que estão passando lutas, provações e privações. Senhor, venha os acudir com graça abundante, Senhor. Pai amado, eu te peço por aqueles que estão enfrentando doença, aqueles que estão passando o vale da sombra da morte, dá graça, Senhor. Revigora a fé, Senhor. Levanta o abatido. Ó, dá esperança, Senhor, ao moribundo. Ó, Deus, traga vigor e encorajamento para aquele que está parado, jogado à beira do caminho. Senhor, abra os olhos daqueles que estão dormindo. Ó Deus, e traga, Senhor, traga provisão aos seus servos, providência aos seus servos. Ó Deus, e que os lavradores possam estar correndo a trabalhar no campo, no reino, e que eles gozem dos primeiros frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado irmão, que Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração, uma semana abençoada, e que você possa se lembrar dessas coisas. Amém? Oração silenciosa, estamos assim encerrando o culto dessa noite.